Vamos também aqui chamar à conversa que aqui em estúdio, porque Francisco Gonçalves, especialista em Relações Internacionais, que nos acompanha aqui, mas também Jorge Rodrigues, é especialista em Relações Internacionais e Defesa. Bom dia aos dois. Francisco, começo por si. Como é que podemos interpretar esta invasão terrestre? Já era expectável, pelo menos ontem as forças de defesa de Israel admitiam essa possibilidade e agora há luz verde por parte do governo para se avançar. Em termos concretos, o que é que podemos esperar desta operação terrestre? Até porque também já nas últimas horas temos visto muitos ataques a acontecer aqui nesta capital, em Beirute. Bom dia mais uma vez. Nós passámos a madrugada, quem acordou cedo a ver os bombardeamentos que as Forças Armadas israelitas estavam a fazer em Beirute. Portanto, o que está a acontecer é a escalada do conflito. Naturalmente que nos últimos dias tem-se falado muito disso, não é possível controlar o território sem o ocupar efetivamente com tropas de infantaria, com o recurso aos exércitos, e o que Israel fez num primeiro momento foi bombardear as células e alguns bairros controlados pelo Hezbollah no sul do Líbano, e agora para ocupar o território, para efetivamente tentar parar os ataques do Hezbollah, está a utilizar tropas terrestres e novamente já tinha saído lá há algum tempo, teve que ocupar o sul do Líbano, na sua perspectiva, para se conseguir defender. Francisco Coutinho, tens novas informações sobre esta nova operação militar? Tenho novas informações e vou-te pedir já desculpa, porque também vou precisar aqui da ajuda do Francisco. A informação que tenho neste momento, e é uma informação militar que está a vir do Líbano, é que o exército libanês está a fazer manobras, ou seja, movimentos de tropas perto do sul do Líbano. A informação que tenho é apenas essa, ok? Essa é que pode ser uma novidade interessante. E é uma situação, para já, que adensa as camadas de dúvidas, é um ponto, ok? Porque poderemos não estar a falar do Hezbollah, poderemos estar a falar do exército libanês. Pois, já são coisas distintas. São coisas distintas. Sim, okay? Mas eu não tenho mais informação. O Hezbollah é um movimento terrorista xiita. Sim. Naturalmente, o Líbano é um mosaico étnico e religioso que, desde o final da década de 70 até a década de 70, era governado por uma minoria cristã, certo, por assim dizer. Depois de que teve uma guerra civil no final dos anos 70 e nos anos 80 violentíssima, e está, de certo modo, controlado por diversas fações ou diversos grupos. O Hezbollah é um grupo xiita patrocinado pelo Irão, que nos últimos anos tem criado alguns problemas a Israel, por assim dizer, usando um eufemismo simpático. Mas o governo libanês tem tido cuidado de se pôr à margem destas intervenções israelitas e não se deixar envolver na mesma. A intervenção do governo libanês é uma coisa muito distinta. Também não sabemos em que sentido é que esse governo vai intervir. Certo. Mas na certeza que este é um conflito, e nós falámos disso desde o início, nós estivemos aqui no fim de semana, nós dois, Francisco, falámos desde o início da complexidade que podia nascer daquela intervenção. E se nós olharmos para o que tem sido dito por alguns analistas, particularmente ocidentais, sobre o erro do Irão de ter bombardeado os seus vizinhos, à primeira vista, numa perspectiva conservadora, o que Israel estava a fazer é colocar, ou Israel não, o que o Irão estava a fazer é poder colocar os seus vizinhos contra si, mas na verdade é que todos esses governos têm alguma dificuldade em devolver o ataque ao Irão com medo que as suas opiniões públicas assumam que estão a colocar do lado de Israel. Sim. Portanto, o Irão parece estar, de certo modo, a conseguir criar um enorme problema regional a partir do ataque que lhe foi feito, e se, de facto, o governo libanês se envolver no conflito, traz uma complexidade imensa que ninguém estava à espera. Deixa-me só também tentar clarificar, não que eu tenha mais dados, mas essencialmente para benefício do espectador do Now, clarificar esta informação. A informação aponta para que na zona do sul do Líbano haja movimentos de tropas que se pensa que sejam do exército libanês. Ora,
como estávamos aqui a falar, ambos os Franciscos, uma coisa é o exército libanês, que é controlado pelo governo do Líbano, outra coisa é o Hezbollah, que, por outro lado, é também e divide com o governo libanês o controle do país. Bem, sei que isto numa análise simplista parece ser muito confuso, mas é porque é mesmo muito confuso. Resta saber também o que é que estas manobras significam e o que é que pode implicar nesta invasão terrestre israelita que, Anabela, está a acontecer. Portanto, o que estávamos aqui a falar também é também um comprovar de quão fino é este mosaico, de quão difícil é analisar exatamente o que é que se está a passar. Ainda assim, como me pareceu uma coisa muito inusitada, resolvi trazer aqui a informação no não. Muito bem. Vamos também abrir a conversa com Jorge Rodrigues, que nos acompanha a partir dos estúdios do Porto. Pergunto-lhe também o que é que esta operação, em termos práticos, poderá diferenciar-se neste conflito que se vive no Médio Oriente e como é que as próximas horas poderão ser um desafio também neste conflito? Ora, bom dia. Aqui verdadeiramente estamos a desenvolver um conjunto de ações, estamos a ver desenvolver, melhor dizendo, um conjunto de ações que de alguma forma poderiam estar numa ordem sequencial que pré-planeada. Há aqui dois vetores particularmente relevantes. Um primeiro é a reação do Irão, que de alguma forma conseguiu espalhar um pouco a mancha do conflito e criar instabilidade, e foi essa a sua grande preocupação, em criar estabilidade regional. Dessa estabilidade regional conseguir atravessar para uma instabilidade que fosse num plano global, seja por segurança direta, seja por uma segurança económica da supply chain, tem sido realmente a sua grande aposta, e depois, através de uma descentralização do comando e controle, a conseguir ser eficaz em alguns pontos em particular. Relativamente à questão do Líbano, penso ser essa verdadeiramente a questão, há aqui a necessidade por parte de Israel, não é a primeira vez que o fazem, em vários conflitos, em criar uma buffer zone para o seu território. Israel tem uma fraca profundidade estratégica, portanto, muito facilmente se consegue chegar e atingir o interior do território, depende sempre dos intercessores. Por isso, pretende ir à base, ir à fonte, procurar onde estão as rampas de lançamento, procurar onde estão as forças do Hezbollah. E é para eliminar em definitivo este grupo, o Hezbollah? Eliminar em definitivo será sempre muito complexo. As características deste grupo, que passa também por uma vertente de guerrilha, será sempre muito complexo. A ocupação xiita, porque o Líbano não tinha maioria xiita e, portanto, tinha agora uma ocupação de facto do sul, e nomeadamente a zona Rio de Líbano, que não deveria ser ocupada por forças do Hezbollah, mas a verdade é que são, e, portanto, será sempre muito difícil conseguir erradicar esta ameaça. Mas pode diminuí-la, pode mitigá-la, pode criar condições para essa ameaça se tornar menos relevante. Agora, obviamente, também temos aqui uma visão do exército libanês em que o caso de soberania é prioritário e poderá estar a querer aproveitar a oportunidade. A informação que nos chega não é concluída, mas seja como for, estas movimentações poderão ser no sentido de cumprir, por um lado, as suas obrigações como um Estado soberano, em segundo plano, e como já vinha do anterior conflito em Gaza, de alguma forma vir a ocupar o terreno em resposta aos pedidos dos Estados Unidos e de Israel, e ocupação de facto é soberania. Continuamos também a atualizar todas as informações, Francisco Ninho, até porque há novos dados. Sim, e dados muito importantes e que ajudam a clarificar o que estávamos aqui a falar neste instante no Now. Acredito também que, muito em primeira mão, a agência de notícias estatal do Líbano afirma que o exército libanês está a evacuar posições avançadas ao longo da fronteira com Israel. Ou seja, o exército libanês retirou-se de pelo menos 7 postos operacionais avançados ao longo da fronteira. Isto foi também confirmado pela agência Reuters, que está a citar testemunhas. Anabela, o que isto significa, ou o que eu consigo interpretar, é que assim que o exército libanês percebeu que vêm aí os israelitas, para evitar confusão e confrontos, está a retirar-se.
para fazer o quê? Para facilitar a entrada dos israelitas em território líbano. Portanto, se há pouco não tínhamos ideia de o que é que significam estes movimentos, ou seja, os movimentos estão a recuar para não haver confrontos, para ser mais fácil o avanço, mais rápido. É mais um objetivo firme do governo libanês a dizer: nós não queremos ter nada a ver com este conflito, nada temos a ver com o Hezbollah. Se vem aí Israel, se vem aí as forças invasoras de Israel, é para combaterem o Hezbollah, não para nos combaterem a nós. Entendes? Portanto, isto é uma determinação do próprio governo a dizer: nós não queremos correr o risco de, quando Israel invadir o nosso território, que as nossas tropas sejam apanhadas em escaramuças, em tiroteios. Isso parece-me ser muito decisivo por parte do governo libanês. Francisco, e até porque haveria uma grande possibilidade do exército libanês ser apanhado nestes confrontos que se podem seguir, até porque há já uma nova operação militar terrestre. Até porque há aqui também outra informação de que o Hezbollah alerta que a proibição das suas atividades pode causar problemas internos. Com esta proibição de que o presidente libanês já tinha referido que deveriam travar de facto tudo, não é? Certo, deviam parar e entregar as armas. Que problemas internos é que podemos perceber? É que Anabela, o Líbano, o Francisco dizia há bocado bem, que tudo isto é muito estranho e complexo. É efetivamente muito estranho e complexo porque no Líbano há uma milícia armada, que é um exército de um partido político, do Hezbollah, que tem uma milícia que controla parte do território. Certo. E que, como tal, o Estado ou o Governo não tem o monopólio da violência. Enquanto num Estado normal cabe ao Estado o monopólio da violência, só o Estado pode usá-la. No Líbano assim não acontece. E há um grupo armado que, efetivamente, para normalizar, deveria entregar as armas. Mas acontece que nunca entregaram as armas, nem querem entregar as armas. Não é essa a função do Hezbollah. No caso concreto, o que o exército libanês fez foi retirar, ao que parece, que é para não ter contacto direto com o exército israelita. Certo. Porque a partir do momento que tem contacto direto, está envolvido no conflito. Certo. E passa a ser uma parte. Retirando, diz: a questão não é nossa, resolvam lá a vossa questão com o Hezbollah, nós estamos à parte, não temos envolvimento direto nisto, nem queremos ter. Não se querem deixar envolver no conflito. Estão a tentar evitar aquilo, eu sorrio, porque evitar o que o governo iraniano quer que aconteça. O que o governo iraniano quer que aconteça é exatamente criar dificuldades aos governos da região, obrigando-os a tomar parte no conflito. E o governo libanês o que está a fazer é sair das posições que o seu exército estava a ocupar para não ser parte neste conflito. Nós vamos ver isto acontecer, não na dimensão de uma milícia armada, porque nos outros países, na maior parte deles, não há milícias nem grupos armados que controlem território, mas estamos a ver isto acontecer noutra dimensão, em todos os países do Golfo Pérsico, onde os governos, apesar de estarem a ter parte do seu território atacado, estão a tentar evitar deixar-se envolver, porque essa é a escalada seguinte que o Irão quer. Ora, permitam-me dizer isto. Nos últimos 100 anos, no mínimo, eu estou a dizer isto com algum cuidado, não há uma única operação de mudança de regime sem intervenção do exército que resulte. Isto é, bombardear para conseguir mudanças de regime é quase impossível. Aliás, isto é uma armadilha em que os governos caem porque começam por bombardear fortemente. Os Estados Unidos, nas últimas décadas, têm muita experiência nisso, acreditando que motivam a população a apoiar ou promover a mudança de regime a partir dessas intervenções externas. Quando, na verdade, o que acontece é o inverso, é impulsionar os sentimentos nacionalistas e a união em torno de um governo que ainda assim não apoiavam, porque deixa de estar em causa o governo, passa a estar em causa o país. Isso aconteceu no Iraque, aconteceu na Síria, aconteceu na Líbia, aconteceu no Afeganistão. E acreditar que vai ser diferente desta vez é difícil. Nós somos muito influenciados pelas imagens que vemos dos iranianos na diáspora. Os iranianos na diáspora não estão no Irão a ser bombardeados, sem poder sair de casa, sem ter acesso à água potável e sem, na maior parte dos casos, viverem motivados por um medo de décadas. Têm direitos humanos. Claro. E, Francisco, eles estão há décadas a viver sobre um regime repressor que nos últimos meses ou nas últimas semanas
ao que parece, terá morto milhares de seus concidadãos. Eu não quero arriscar, o número não é conhecido. Portanto, acreditar que de um momento para o outro há uns bombardeamentos e que as pessoas têm um assomo de coragem e vão sair para a rua para derrubar o governo é um bocadinho complicado. Jorge, também já ontem, no discurso que ouvimos de Donald Trump, não conhecemos qualquer reação por parte da questão da mudança de regime ou uma tentativa dos iranianos tentarem também ir para as ruas para alavancar essa mudança de regime. O que é que isto poderá significar em termos concretos, se de facto os Estados Unidos estão ou não verdadeiramente interessados que haja uma mudança de regime? Isto leva-nos aqui a dois patamares, duas dimensões de análise. Uma análise militar, em que naturalmente há aqui um conjunto de ideias perfeitamente definidas e que os militares sabem bem a sua missão e os seus objetivos. Depois um patamar político em que realmente restam muitas dúvidas sobre o que é que se pode considerar um sucesso. Porque o Donald Trump não afirma, ou melhor, vai dizendo num dia que é um objetivo, a mudança de regime, de forma tácita, no dia seguinte já diz que é apenas os mísseis, apenas entre aspas, naturalmente, os mísseis balísticos, o programa nuclear, o desenvolvimento de ações com os proxies, de apoio aos proxies, e portanto vai variando. O que é que me parece estar aqui em causa? Donald Trump pretende preparar, assegurar o futuro sucesso da operação, seja ele qual for. Ou seja, vai conseguir retirar do final da missão, do end state, o que verdadeiramente lhe interessa para dizer que foi um sucesso. Nesse sentido, e de uma forma muito direta, a mudança de regime poderá não estar aí próxima, bem pelo contrário. Segundo ponto, poderá também não ser a solução para termos uma zona estável e de acordo com o cumprimento da lei, etc., que é evocado neste contexto. Sim. A queda de regime realmente está apoiada ainda em várias bases. Sim, gostava também de ouvi-lo sobre uma outra questão, até porque não temos ouvido qualquer referência à diplomacia ou conversações para sanar e travar este conflito. O que é que isto representa em termos práticos? Não há ninguém que tenha uma voz ativa que possa fazê-lo? Em parte era aquilo que eu ia dizer neste momento. Neste momento não há ainda uma estabilidade estratégica em relação ao conflito, ou seja, não há uma das partes que esteja disposta, no caso do Irão, a capitular, no caso dos Estados Unidos e Israel, de assegurarem os objetivos de segurança de Israel e segurança regional para poderem os Estados Unidos retirar estrategicamente da região e concentrar-se no seu grande adversário e competidor global, que é a China. Por outro lado, o sistema político internacional, e já foi visto em crises anteriores, o sistema político internacional de alguma forma carece de um regulador, esse regulador que poderia ser em teoria as Nações Unidas, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, não representa o poder atual e não tem a capacidade de impor decisões. Nesse sentido não temos um regulador e será sempre um conflito direto entre as partes, até haver essa instabilidade, até haver essa capacidade de sentar à mesa das negociações as duas partes, não teremos capacidade de avançar com qualquer tipo de negociações com probabilidade de sucesso. Jorge Rodrigues, Francisco Gonçalves, obrigada.